Bom, pessoal, vamos continuar aí o nosso estudo de lógica matemática. Nós tínhamos parado na aula passada na inauguração dos conectivos. Tinha apresentado a vocês os conectivos e, ou, se, então, se, somente se e o não. Continuando, nós agora temos os símbolos auxiliares, basicamente um, que é o parênteses. Exatamente como na aritmética. Quando a gente quer, numa expressão muito grande, que existem várias operações, definirmos quais são as operações que vão ser feitas, em que ordem elas vão ser feitas, nós não usamos os parênteses. Aqui é a mesma coisa. Os parênteses servem para denotar o alcance dos conectivos, ou seja, vão ser feitos as operações primeiras que estiverem dentro do parênteses. Então, é marcação de núcleos que vão operar independente da operação daquela expressão toda. Exemplo, se a lua é quadrada e a neve é branca, aqui, bom, vocês se lembram aqui? A lua é quadrada? A lua é quadrada, eu me lembro, é o meu P. E a neve é branca? Vocês se lembram? Lembro, é o meu Q. Então, a lua não é quadrada. Ah, peraí. Então, como é que a gente vai escrever isso na nossa linguagem, na nossa forma de escrever em lógica matemática? Se a lua é quadrada, aqui tem um conectivo com E, ó. Tem uma premissa, uma proposição, tem uma ligada por um conectivo E. E as duas estão ligadas por esse conectivo C, então. C, então. E ainda existe o conectivo da negação. Então, como vamos escrever isso? Se a lua é quadrada e a neve é branca, é P e Q. Está aqui, P e Q. Então, a lua não é quadrada. Mas eu estou falando que o então a lua não é quadrada só se acontecer isso aqui. Então tem que isolar essa primeira parte aqui, que essa primeira parte aqui ela opera sozinho. A lua é quadrada, não tem nada a ver com a lua não é quadrada, e a neve é branca, não tem nada a ver com a neve, a lua não é branca, não é quadrada. Mas as duas juntas têm. Então eu tenho que isolar isso aqui para formar uma nova premissa, já molecular, não é atômica, tem dois átomos aqui dentro, P e Q, juntado pelo conectivo C, então, há uma outra premissa. Quem é a outra premissa? A lua não é quadrada, ou seja, a negação da lua é quadrada, o não P. Para isso, para escrever isso de uma maneira fácil de entender, eu uso os parênteses. Porque se eu tivesse escrito aqui, imagina o seguinte, se eu tivesse escrito aqui, ó, P e Q, então não P. O cara não ia entender. Bom, o que eu faço primeiro? A ordem dos conectivos, na verdade aqui eu faria nessa ordem, porque a ordem dos conectivos, por sorte, seria essa mesma ordem aqui. Mas o cara, a princípio, de usar primeiro se Q, então não P, e depois junto, que ó, podia ser assim, ó. PE, Q, então não P. Então, para escrever matematicamente exatamente aquilo que eu estou exprimindo pela linguagem normal, eu uso os parênteses da mesma maneira que eu uso em matemática. Então, toda fórmula atômica é uma fórmula. Isso aqui, a lua é quadrada, é uma fórmula atômica. Se A e B são fórmulas, então A e B, A ou B, se A, então B, A, C, somente CB e não A, também são fórmulas. Então, eu vou genericamente chamar tudo de fórmula. E são formas apenas obtidas por 1 e 2, ou seja, eu tenho formas atômicas ou eu tenho combinações usando os conectivos que eu conheço e parênteses para criar novas fórmulas. Agora, dada uma fórmula qualquer, qual é a ordem de operação? Essa expressão aqui, ó. 2 mais 3 vezes 5. Bom, como é que eu faço isso? Quanto que é 2 mais 3 vezes 5? Todo mundo sabe. Eu primeiro faço 3 vezes 5, então fica 2 mais 15, que é igual
a 17, não é isso? Se eu fizesse errado, imagina aqui, se eu fizesse 2 mais 3, 5, vezes 5 daria 25, a resposta seria diferente. Então, na matemática, na aritmética, nós temos a ordem dos conectivos aritméticos. Quais são os conectivos aritméticos? Mais, menos, vezes e divisão. Mesma maneira na lógica matemática. Na verdade, a aritmética e a lógica matemática é uma expressão da outra. O cara está escrevendo logicamente aquilo que você faz aritmeticamente. Qual é a ordem, então? O primeiro é o não. O não, lá na aritmética, é o nosso menos. Então, quando eu vou fazer uma conta, aqui, 2 menos 3 vezes 5. Quem que eu faço primeiro? Primeiro é o menos 3, porque menos 3 vezes 5 é menos 15, então fica 2 menos 15, que é igual a 13. Então, a ordem, a primeira coisa, o primeiro operador a atuar numa expressão é o menos que. Então você isola. Por exemplo, essa expressão aqui, eu já vou isolar, ó. Primeiro cara aqui, primeiro cara aqui. Segundo conectivo é o ou e depois é o e. Então, isolei ali. Segundo conectivo é o ou, ó. Vou isolar os ou. Tem mais algum ou? Não. Terceiro conectivo, o e. Ah, vou isolar o e. Eu tenho isso aqui e isso aqui. Então tem que ter um parênteses aqui. Isolei o parênteses aqui. Agora, o quarto conectivo é o C, então C. Ah, então boto mais um parênteses aqui, isola essa galera toda aqui. Ah, isola aqui. O primeiro C, então C, esse aqui. Aí é a ordem que eles aparecem. Quem apareceu primeiro? Esse aqui, então isola ele todo. Agora, quem apareceu depois? Esse aqui. Então agora isola esse aqui. Vamos ter mais um parênteses aqui. Certo? Olha lá. A expressão é essa daqui, ó. Exatamente. Se eu não fizer isso, eu não vou saber qual é a ordem que isso vai operar. Então, parênteses serve exatamente da mesma maneira que o parênteses serve na aritmética. Todo mundo sabe fazer isso aqui, porque sabe fazer conta, sabe resolver expressões aritméticas. E agora, quais são os princípios que governam a lógica clássica? A lógica matemática clássica dedutiva, que é a lógica que nós estamos tratando aqui. Primeiro princípio, o princípio da identidade. Todo objeto é idêntico a si mesmo. A expressão a Lua é quadrada, ela é idêntica, que é o P, ou seja, o P é óbvio que é igual ao P. Isso é um princípio óbvio. Segundo princípio, princípio da contradição. Dadas duas proposições contraditórias, a Lua é quadrada e a Lua não é quadrada, ou a Lua é quadrada e a Lua é redonda, são contradições. Um objeto não pode ser quadrado e redondo ao mesmo tempo. Um objeto ou ele é quadrado ou ele é redondo. Um número não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. O número é par ou o número é ímpar. Então, dadas duas proposições contraditórias, uma é negação da outra. Uma delas é falsa, uma delas é falsa. Então, se você tem duas proposições contraditórias, ou seja, que uma nega a outra, uma é verdadeira e outra é falsa. Eu não sei qual é verdadeira e qual é falsa, mas eu sei que das duas, uma é verdadeira e outra é falsa, porque elas são contraditórias. Esse é o princípio da contradição. Parece óbvio, é óbvio, mas vocês vão ver que tem utilidade na lógica abstrata. Quando nós estivermos tratando de um assunto abstrato e eu tiver duas operações que eu não sei se duas proposições contraditórias, que eu não sei qual é a verdadeira e qual é a falsa, mas eu tenho certeza do seguinte, uma é verdadeira e outra é falsa. E vocês vão ver que com o uso da tabela verdade, se uma é verdadeira e outra é falsa, o resultado vai depender de qual é a operação. Mas eu sei que se uma é verdadeira e outra é falsa, eu posso ter um resultado já pré-definido. Eu posso estar interessado não em saber se uma premissa é falsa ou se outra premissa é falsa. Eu posso estar interessado em saber o resultado daquilo ali.
e dependendo do conectivo entre as duas proposições, eu já sei o resultado independente de saber qual é o resultado delas sozinhas, entendeu? Por isso que esse princípio da contradição, ele vai ser muito útil na análise da lógica matemática. Princípio do terceiro excluído. Dadas duas proposições contraditórias igualzinhas, uma delas é verdadeira. Ou ainda, qualquer proposição é verdadeira ou é falsa, não podendo ser mais que isso. É quase um corolário do princípio da contradição, mas toda proposição, ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, nem pode ser qualquer outra coisa. Lembre-se lá do início da aula, da primeira aula, quando nós dissemos que as nossas proposições vão ser sentenças declarativas afirmativas. Eu vou estar declarando um fato. Esse fato, ele é verdadeiro ou ele é falso. Ele não tem outra solução. Com base nesse princípio, as proposições simples ou são verdadeiras ou são falsas, sendo mutuamente exclusivos os dois casos. Daí dizer que a lógica é bivalente. Então, a lógica matemática é bivalente pelo simples fato de que qualquer proposição, ela só tem duas possibilidades. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem mais ou menos. Eu posso não saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa, mas eu sei que uma das duas coisas ela é. Evoluindo, nos interessa agora, e vamos entrar num assunto dos mais importantes da lógica matemática, que é a construção das tabelas verdade. O que é a tabela verdade? Para determinar o valor, se é verdade ou falsidade das proposições compostas, ou seja, P ou P e Q, P ou Q e assim por diante, conhecidos os valores dessas premissas nucleares ou atômicas, nós construiremos uma tabela que não é nada mais, nada menos do que verificar todas as possibilidades possíveis de combinações de verdadeiro ou falso para cada uma delas e ver o resultado. Então, na tabela verdade figuram todos os possíveis valores lógicos da proposição correspondente a todas as possíveis atribuições de valores lógicos às proposições simples componentes. Traduzindo, eu vou construir uma tabela onde eu vou colocar na tabela todas as proposições que compõem aquela proposição composta e vou ver, primeira proposição, quais são os valores que ela pode ter? V ou F. Segunda proposição, V ou F. Terceira proposição, V ou F. Quarta proposição, e vou combinar isso tudo. Esse resultado vai dar na última linha o resultado daquela proposição composta, ou seja, qual é o resultado possível? Se é verdadeiro ou se é falso. Então essa combinação de verdadeiros e falsos, verdadeiros e falsos, verdadeiros e falsos das proposições atômicas vai gerar no final o resultado, a conclusão daquela proposição composta. A tabela verdade serve para eu ver quais são as possibilidades possíveis da combinação daquelas proposições iniciais. Vocês vão entender com os casos. Vamos lá. Primeira tabela verdade da negação. Então vamos lá. Eu tenho lá uma premissa, P. Eu quero saber, vamos supor que vocês não estejam vendo isso aqui. Eu quero saber quais são os resultados da não P. A tabela verdade, ela tem por objetivo saber o resultado dessa última coluna aqui. Esse aqui é o objetivo da tabela verdade. O que vai gerar no final a combinação de todas as premissas, de todas as proposições, gerando essa proposição composta. Eu quero saber qual é o resultado final disso, quais são as possibilidades possíveis. Então eu tenho lá uma proposição P. Quais são os resultados que uma proposição pode ter? Só tem dois. Voltemos aos princípios. Só tem dois. Eu só posso ter como resultado de uma proposição verdadeiro ou falso. Então, como é que eu preencho a tabela verdade? Bom, P só pode ter verdadeiro ou falso. Então, se P for verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Então, a tabela verdade da negação é a coluna toda é contrária à coluna da premissa original. Exemplo,
Um triângulo tem 3 lados. A negação disso, um triângulo não tem 3 lados. Um triângulo tem 3 lados é verdadeiro? É, todo triângulo tem 3 lados. A negação disso, qual é o resultado da negação disso? Um triângulo não tem 3 lados. Um triângulo não tem 3 lados? É verdadeiro ou falso? É falso, porque todo triângulo tem 3 lados. Ao contrário, um triângulo tem 4 lados. Um triângulo tem 4 lados é falso. Negação disso, um triângulo não tem 4 lados. Um triângulo não tem 4 lados é verdadeiro. Então, a tabela verdade da negação é simples. É só você colocar as opções, que só são 2, verdadeiro ou falso, e fazer o contrário delas. Vamos lá, vamos esquentar. Tabela verdade da conjunção. O que é conjunção? É o E. Certo? Conjunto, vocês se lembram? Duas proposições ligadas pelos conectivos E, primeira aula. Os conectivos P e Q são ditos conjunctos. Então, tabela verdade da conjunção. A conjunção é verdadeira, o resultado da conjunção é verdadeiro se somente ser os conjunctos, falta um Czinho aqui, os conjunctos são verdadeiros. Bom, aí, e aí, professor? Da onde você tirou isso? Eu tirei isso de 2.300 anos de pensamento sobre essa história. Os caras que construíram isso não construíram do nada. Se pensou muito sobre isso. Então, faz um pouco de sentido. Eu acho que vocês têm que pensar sobre isso, tentar criar proposições compostas com conectivo E e tentar descobrir se teria um resultado diferente. Eu acredito que vocês não vão conseguir, porque nesses 2.300 anos, muita gente já pensou sobre isso e concorda com a tabela verdade. Então, como eu construo a tabela verdade da conjunção? Agora eu tenho duas proposições atômicas, 2 premissas, gerando uma premissa molecular ou uma premissa composta. Então eu tenho a primeira premissa P, eu tenho a segunda premissa Q e eu tenho a premissa composta P e Q. Qual é o objetivo da tabela verdade da conjunção? Saber o resultado dessa coluna aqui. Novamente, a função da tabela verdade é saber o resultado dessa combinação. Então vamos lá, vamos construir essa tabela. Como é que eu construo? Premissa P. Quais são as possibilidades? Eu posso ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O número de linhas, a gente vai ver na frente que é fácil de calcular. Mas vocês vão ver aqui que aqui é fácil de se obter esse resultado, porque isso aqui, se eu fosse verdadeiro e falso, aqui seria falso e verdadeiro, eu não teria o contrário. Então eu coloco verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, para fazer todas as combinações possíveis. Quais são as possibilidades? Bom, então só tem, mas uma coisa eu tenho que saber. O número de linhas, vocês vão aprender a calcular daqui a pouco, porque ele depende do número de proposições, do número de átomos, do número de termos. Mas o resultado é só um, V ou F. Então tem que preencher aqui tudo com V ou F. A ordem é simplesmente uma maneira de organizar a tabela para eu saber, para eu não me perder. Vocês vão aprender como organizar essa tabela. Então, uma tabela de 4 linhas, de 2 elementos, tem sempre 4 linhas. Como eu organizo? Eu coloco V, V, F, F e depois V, F, V, F. Aqui eu usei as 2 possibilidades e aqui eu usei as 2 possibilidades. Eu alternei para ter todas as combinações possíveis, ou seja, V com V, V com F, F com V, F com F. Entenderam o porquê das 4 linhas? Para eu ter todas as combinações, os arranjos possíveis. Arranjo de 2 a 2 é 2 elevado a 2, que é igual a 4. Nós não vimos isso ainda, eu estou adiantando, mas, em geral, você pode até construir sua lógica sempre a partir só de 2 elementos e pegando parte por parte de uma sentença molecular enorme e fazendo análise de 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2 e combinando isso. Então você pode, no final, eu posso ter 10 elementos combinados, mas eu posso de 2 em 2 pegar esse resultado aqui e ele vira um novo que vai juntar com o outro e de 2 em 2 juntar com o outro e assim por diante. Então,
Vocês têm que saber o seguinte, que a tabela verdade para 2 elementos, ela é composta de 4 linhas. E a maneira de arranjar da maneira mais simples possível é V, V, F, F, V, F, V, F. Que assim você vai ter todas as combinações possíveis. Ó. V com V, V com F. Então, o primeiro V, o segundo V. O primeiro V, o terceiro F. O segundo F. Depois, o primeiro F, o segundo V. O primeiro F, o terceiro... Você pode ver que não tem nenhuma combinação aqui igual. Certo? Então, a conjunção é verdadeira se e somente seus conjuntos são verdadeiros. Então, vamos supor que vocês não conhecem aqui. Essa linha ainda não está dada para vocês. O que diz a tabela verdade da conjunção? A conjunção é verdadeira se e somente seus conjuntos são verdadeiros. Então, quando vai ser verdadeiro? Só quando os dois forem verdadeiros. Verdadeiro com verdadeiro, então aqui, verdadeiro. Verdadeiro com falso? Não, os dois não são verdadeiros, então vai dar falso. Falso com verdadeiro? Não, os dois não são verdadeiros, vai dar falso. Falso com falso? Não, os dois não são verdadeiros, falso. Então, a tabela verdade da conjunção é, o resultado dela é VFFF. Só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, guarda isso. A tabela verdade da conjunção, ou seja, do E, só é verdadeira quando os dois são verdadeiros. A tabela verdade da conjunção só é verdadeira quando os dois são verdadeiros. Tá vendo que eu estou repetindo? É para vocês guardarem. Guardem isso na sua cabeça. Guardem isso, que isso vai ser muito importante na análise dos problemas complicados. Senão vocês vão ter que ficar voltando toda hora construindo isso e vão perder tempo, vão acabar fazendo uma confusão tão grande que vocês não vão conseguir resolver o problema. Um problema mais complexo envolve várias operações. A tabela verdade da conjunção só é verdadeira quando os dois conjuntos são verdadeiros. Vai para o seu quarto, toma uma água, estica o corpo, vai à sala e volta 10 vezes decorando isso. A tabela verdade da conjunção só é verdadeira quando os dois conjuntos são verdadeiros. Para terminar, aqui, 1 é menor que 2, P. E o gato mia, Q. 1 é menor que 2 e o gato mia. P, 1 é menor que 2? É, verdadeiro. O gato mia? Sim, verdadeiro. Então, o resultado, 1 é menor que 2 e o gato mia, essa conjunção composta é verdadeira. 1 é menor que 2 e o gato late. Bom, 1 é menor que 2 é verdadeiro. O gato late é verdadeiro? Não é falso. 1 é menor que 2 e o gato late. Esse conjunto, 1 é menor que o 2 e o gato late é verdadeiro? Não, porque o gato não late. Falso. 1 é maior que 2, o gato mia. 1 é maior que 2 e o gato mia é verdadeiro? 1 é maior que 2 é falso. O gato mia é verdadeiro. Ó, falso, verdadeiro. 1 é maior que 2 e o gato mia é verdadeiro? Esse conjunto é verdadeiro? Não, ele é falso, porque 1 não é maior que 2. Agora, 1 é maior que 2 e o gato late. 1 é maior que 2 e o gato late? Claro que não. Nem 1 é maior que 2, nem o gato late. O conjunto é falso. Essa é a lógica da construção, ou seja, pegando premissas escritas de uma maneira inteligível, você vai ver que é mais ou menos razoável a construção dessa tabela verdade para conjunção, mas que levou muitos anos para ser construída. Então, a tabela verdade da conjunção só é verdade se os conjuntos forem verdades. Tempinho, relaxa, 10 vezes na sala, decorem, depois a gente volta. Um abraço.